Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje para mais um vídeo aqui no nosso canal Sexualidade Descomplicada. E ontem aconteceu uma coisa assim bem inusitada comigo. E aí eu disse, isso dá um vídeo. Eu acho que eu preciso trazer esse tema para que a gente possa conversar, eu e as minhas amigas, eu e as minhas seguidoras. Vamos falar sobre sexo oral, mas não sobre técnicas, né? Como que se faz, enfim. Eu até posso falar depois no final do vídeo. Mas o importante é a gente conversar. Por que tem tanta mulher que não se sente à vontade em fazer um sexo oral, né? E aí ontem eu estava numa festa e uma das convidadas chegou e comentou comigo, sabe uma coisa que eu tenho, um problema que eu tenho? Eu não gosto de fazer sexo oral, eu não consigo fazer um sexo oral. E o sexo oral, a gente sabe que ela é uma prática sexual assim que é a mais preferida pelos homens, certo? Mas mais importante do que a gente ter as técnicas é entender por que esse sentimento, por que essa emoção, por que ele acessa esse estado de desconforto em mim. E aí, eu parando para analisar, eu percebi que se tratava de uma mulher muito dominante. E olha só que sacada é essa. Como é que o cérebro, durante toda a história, durante toda essa a nossa história mesmo de vida, da nossa cultura especial, como é que o sexo oral, desculpa, ele é percebido, né? Por trás dele, de uma forma muito inconsciente até, e às vezes até consciente mesmo, existe a questão da dominação. Então, se eu tenho de um lado uma parceira que é altamente dominante e eu tenho do outro lado um homem que é altamente dominador, é provável que a gente tenha aí algum tipo de desconforto. Porque mesmo aquela posição, né, em que a mulher está ali embaixo, o homem em cima, o homem está olhando de cima, ele se sente empoderado, né, isso representa uma dominação. E inconscientemente, nessa mente dessa mulher, isso pode refletir assim, de uma maneira não tão adequada, menos intensa. E aí a mente, o cérebro, ele vai criar todas as estratégias, todos os artifícios para evitar isso. E vai racionalizar de diversas formas. Ou porque é sujo, ou porque o cheiro, né, não me agrada. Enfim, ou eu não sei fazer, ou eu não quero fazer. Então, mais do que saber a técnica, é entender se você quer, se você não quer, e se você não quer, quais são os motivos, né? Porque se forem só questões físicas, fisiológicas, isso a gente resolve, é possível resolver. Ah, é o cheiro, né? Então a dica, antes de fazer o sexo oral, toma-se um banho, né? Faz o sexo oral na hora do banho, porque o homem ele solta a secreção, assim como a mulher, certo? É uma questão de eu não saber a pressão, né? Qual é a pressão ideal no pênis, enfim, pergunte do parceiro. Ele mesmo é capaz de te dizer, ele aperta e vai te dizendo qual é a intensidade dessa pressão que você deve fazer. Ah, eu não gosto da sensação, né, do pênis batendo no céu da minha boca. Ok, na hora que você vai fazer o sexo oral, você coloca a mão, porque ali a própria mão no pênis, ela delimita, ela representa um limite até onde você consegue ir ou você se dispõe a ir. Agora, o mais importante, meninas, é ter isso tudo acordado antes, certo? Através de um diálogo aberto, através de uma conversa muito franca, é você entender quais são os seus limites, entender que é importante o sexo oral na relação, tanto para o homem quanto para a mulher, porque não é só para o homem, a mulher também tem essa representação inconsciente do sexo oral. Por exemplo, a posição do sexo oral para a mulher é uma posição muito vulnerável, né? Você se abrir para um homem, certo? Você se abrir para um homem, né? Você fica muito vulnerável. É óbvio que na hora ali né, da relação, você não vai estar pensando isso. Mas a tua mente, ela traz para aquele momento todos esses significados inconscientes. Então, antes mesmo de eu intensificar, buscar mais técnicas e mais técnicas, é importante eu me conhecer, saber por que certas práticas me causam desconforto. E se eu for alguém extremamente dominante, isso vai causar estranheza para mim. Da mesma forma, se eu for
altamente submissa, né? Também causa certo desconforto, porque por trás da posição até existe todo um significado que o cérebro, que a mente já construiu. Então, a minha resposta para aquela pergunta seria justamente essa, é buscar entender por que aquele sexo, né, causa esse desconforto. Será que é porque eu sou extremamente dominante e me colocar naquela situação ali, eu abaixo, né? E ele acima me dominando, isso me incomoda, eu perco esse controle. Então é importante se perceber, né, nessa relação para não estragar o momento. E aí, fazer os seus acordos antes. Através de uma conversa muito franca, você lista aquilo que você quer, aquilo que você não quer. Só toma cuidado para a tua lista não ficar assim tão extensa a ponto de você se privar, né, de momentos, de sensações que são importantes para o casal, né? E aí o camarada ali do outro lado vai perceber, poxa, é muita restrição, certo? Muita restrição. E aí a gente precisa buscar ajuda para resolver essas questões. Então, primeiro, diálogo, conversa, saber o que eu gosto, o que o outro não gosta, saber o que eu não gosto também, saber fazer esses acordos, até qual é o limite, quais são as regras. Isso é importante, sim, não faz mal. Agora, detalhe, se você está no primeiro relacionamento, você não conhece a pessoa, né, também essa comunicação tem que fluir. Se você não se sente à vontade, né, se você precisa ter mais embasamento para aquilo, então assim, coloque isso muito claro para o seu parceiro, nessa primeira relação que você está tendo. Diga para ele, olha, nesse momento ainda não me sinto à vontade para fazer sexo oral. Quando a gente tiver um pouco mais de intimidade, a gente conversa sobre o assunto. É importante conversar sempre sobre o assunto. E aí sim, quando eu conheço tudo o que eu gosto e o que eu não gosto, quais são as regras definidas, regras na mesa, a gente parte para as técnicas. E aí as técnicas são inúmeras que vocês podem também buscar. Isso aí é de fácil acesso para muita gente. O importante é estar presente para aquele momento. Aquilo tem que fazer sentido. Quanto mais envolvida você estiver naquele momento, quanto mais trabalhada nas tuas emoções, quanto mais você quiser realmente fazer aquilo, o sexo oral vai ser extremamente prazeroso, porque você vai estar fazendo porque gosta e porque quer, e porque é importante para aquela relação, e porque você já sabe até onde você pode ir e até onde o teu parceiro quer que você vá. Então, tá tudo muito encaixado, então não tem como não ter prazer. É importante ser trabalhado isso antes, né, com antecedência, para que você, na hora que chegue na relação, já esteja totalmente envolta naquele clima. E aí, gente, a sensação de prazer, ela mesma vai te conduzir durante essa relação. E aí é só deixar aproveitar, né? Aproveita aquele momento, porque é um momento que vai criar um vínculo, uma intimidade muito maior para o casal. E isso é importante. Então não deixe de fazer sexo oral. E se tiver com algum incômodo, com alguma resistência, busque entender quais são as causas mesmo. Se forem causas externas, isso aí é fácil, né? Você consegue controlar o meio, controlar essas variantes para que isso não interfira na sua relação sexual. Agora, se forem questões mais a nível emocional, a nível psíquico, realmente precisa buscar a ajuda de um profissional. Tá bom, meninas? Então, um forte beijo para vocês, um forte abraço aí e a gente se encontra no próximo vídeo. E não esquece, hein? Se curtiu esse vídeo, dá um ok lá, dá um curtir e compartilha ele com as suas redes, com as suas amigas, que isso é também importante. Às vezes a amiga do lado está só esperando aí uma palavra que, ó, pode acender aí a chama da libido dela, né? Essa chama da paixão na vida dela, tá bom? Beijo!